Muito bom dia a Bom todas dia a e a todos. todos que se juntam a nós para a Conferência Liderança e Inovação no Feminino. Sejam bem-vindos então a esta primeira sessão que assinala o Dia Internacional da Mulher. Peço a todos e a todas que desliguem as câmaras e os microfones para assistirmos à sessão nas melhores condições. E para dar início então à nossa sessão, convido a senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. Bom dia a todos, não sei se me estão a ouvir bem. Sim, bom dia a todas e a todos. Eu queria começar por, dirigir-me a todos os participantes, dar-lhes as boas-vindas nesta conferência, às minhas colegas de governo que se encontram também aqui e a todos que nos acompanham via online. E também, naturalmente, agradecer ao INA pela iniciativa, na medida em que é uma boa maneira, entre outras que vai haver ao longo do dia, de assinalar o Dia Internacional da Mulher. Que, como todas sabemos, em boa altura, em 1975, a ONU instituiu como consequência da longa caminho que foi feito pelas mulheres e também por alguns homens, porque também esses lutam pela igualdade. Peço desculpa, eu estou a ouvir uma interferência. Agora já não, que lutaram pela igualdade de género, entre muitas outras igualdades. É verdade que muitas vezes se discute se ainda faz sentido comemorar um dia como este, tendo em conta os avanços que felizmente já aconteceram, mas a verdade é que isso continua a fazer sentido porque todos sabemos que ainda não há uma igualdade total de género, para além de subsistirem na nossa sociedade portuguesa, mundial, enfim, e fora da sociedade ocidental ainda mais, vários tipos de desigualdade. Não só desigualdade no acesso a cargos dirigentes, desigualdade no trabalho ao nível do salário, que para trabalho igual não há salário igual, as mulheres ganham menos do que os homens em média, e outras dimensões mais graves ainda, como a enorme taxa de violência doméstica que ainda temos em Portugal. E este é um momento particularmente importante para falar de tudo isto, pela simples razão que os momentos de crise são sempre momentos de agravamento das desigualdades. Sejam elas desigualdades entre os mais pobres e os mais ricos, sejam elas desigualdades ao nível de qualquer outra das razões que o nosso artigo 13 da Constituição determina, mas também ao nível da igualdade de género. A crise pandémica no nível sanitário e agora no nível social e económico vai obviamente trazer novos desafios para a questão da igualdade, porque em momentos de crise há sempre mais desigualdade e porque nós já começámos a ver dados preocupantes. Por exemplo, cerca de 80% das pessoas que recorreram ao primeiro apoio excepcional à família para ficar em casa com filhos, designadamente, foram mulheres. A taxa de teletrabalho é muito superior no caso das mulheres do que no caso dos homens. Por isso o Governo, a este respeito, por exemplo, já criou uma solução que foi dar o apoio a 100% no caso quando haja um apoio alternado entre pai e mãe, exatamente para garantir que os homens também ficam em casa com os filhos, agora nesta fase em que não há escola. Mas de facto, como eu dizia, o teletrabalho, que é até um facilitador, em tese um facilitador da conciliação entre a vida pessoal e familiar, a verdade é que tem que ser regulado e tem que ser muito bem pensado, porque não pode ser um novo fator de desigualdade de género por uma utilização, um recurso muito mais frequente das mulheres do que dos homens a esta forma, esta modalidade de trabalho, que obviamente tem vantagens, e agora estamos a falar da crise pandémica, mas eu estou a falar do teletrabalho que veio para ficar no pós-pandemia. É verdade que tem vantagens, mas também é verdade que tem alguns riscos. Naturalmente que o teletrabalho contribui para uma menor socialização dos trabalhadores,
O teletrabalho torna mais difícil o desenvolvimento de trabalho em equipa e até a perda de alguns hábitos de trabalho em equipa, e portanto é preciso que ele não venha contribuir para uma maior, para a abertura de uma nova porta de discriminação entre homens e mulheres. E é por isso que quer o Ministério do Trabalho, quer na administração pública, estamos a trabalhar numa eventual regulamentação do teletrabalho em várias dimensões, como o direito a desligar, como os controlos de assiduidades, várias regras, mas também nesta dimensão de igualdade de género, eventualmente introduzindo fatores que permitam garantir que o teletrabalho não vai acentuar uma desigualdade ou criá-la. Pode ser através de uma lógica de quotas em quem pode, no acesso ao teletrabalho em cada serviço, pode ser através do teletrabalho rotativo, em que as pessoas estão um mês em teletrabalho, um mês em casa, mas não ficam permanentemente em teletrabalho, com o que isso significa, dizia eu há pouco, de perda de socialização e de perda de formas de trabalho em equipa. Por isso é preciso termos particular atenção ao efeito da crise pandémica também na matéria da igualdade de género. Outro exemplo que foi criado pela área da Presidência do Conselho de Ministros, a Secretária de Estado Rosa Monteiro acompanha-nos, e que foi a criação do SMS, que permite às mulheres fazer queixa, portanto, de denunciar situações de violência doméstica quando estão em confinamento em casa, muitas vezes com o seu agressor, o que torna difícil o uso do telefone. E, portanto, a SMS permite fazer isso neste atual contexto. A Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030, Portugal Mais Igual, refere-se, está a ser implementada, continuamos a trabalhar nesse sentido. Também, dizia eu há pouco, na perspectiva do salário igual para trabalho igual. As mulheres ganham, em média, menos do que os homens pelo desenvolvimento de trabalhos do mesmo tipo de trabalho, e isso naturalmente é inaceitável. Vemos, por exemplo, na administração pública que, apesar de haver até mais uma grande taxa de feminização, há mais mulheres na administração pública e nos lugares dirigentes intermédios. Quando chegamos aos lugares de direção superior de primeiro grau, só cerca de 30% desses lugares dirigentes superior de primeiro grau, diretores gerais e presidentes de institutos públicos, é que são mulheres. Para isso foi aprovada ainda no mandato passado a Lei 26 de 2018, sobre o regime da participação equilibrada de mulheres e homens nos órgãos da administração pública, e de facto é um caminho que ainda se tem que percorrer. Não estamos melhor, naturalmente, o paradigma da mulher dona de casa foi já abandonado, mas na realidade não está ainda o caminho todo feito. Estes exemplos que acabei de dar, sejam eles a taxa de mulheres em lugares dirigentes, no setor público como no setor privado, sejam eles agora os novos desafios colocados pela pandemia, a questão do salário igual para trabalho igual, tudo isto são aspectos que justificam que ainda celebremos este dia, no dia 8 de março. E não nos enganemos que não há uma civilização, uma sociedade mede-se também a sua qualidade, mede-se pela forma como trata as minorias, como trata os mais vulneráveis e também como luta contra as desigualdades. Todas as formas de desigualdade, seja por que motivo for, e aqui volto a fazer apelo ao artigo 13 da Constituição, que refere razões religiosas, étnicas, preferência sexual, raça, naturalmente, e também, naturalmente, de género, todas essas circunstâncias que ainda são geradoras de um tratamento desigual, obviamente tornam a nossa sociedade menos civilizada, tornam a nossa sociedade uma sociedade menos desenvolvida e enfraquece o próprio tecido social. No contexto pandémico que vivemos agora, vamos ter um pós-crise no qual seguramente se assistirá a um deslaçamento social, a um deslaçamento dos laços de coesão, porque porque há crise, porque as pessoas estão cansadas, porque as pessoas estão com exaustão do próprio confinamento. É preciso garantir que neste pós-pandemia nós não vamos assistir a uma perda de coesão social a vários níveis e também ao nível da relação da igualdade de género, ao nível do género. E por isso diria eu que nunca foi tão atual
discutir estes assuntos, nunca foi tão atual trabalhar e desenvolver políticas públicas em prol da igualdade de género e da igualdade em geral, e é por isso, terminando como comecei, que agradeço a presença de todos os que estão online, das minhas colegas que vão a seguir participar no painel e do INA por ter feito esta iniciativa, que será uma de muitas hoje e no futuro, no dia de hoje e no futuro, mas que tem a importância de garantir, de pelo menos assinalar simbolicamente, mas um simbolismo que tem uma política pública por trás, o quão importante é continuarmos, de facto, a fazer este caminho de igualdade, solidariedade, de coesão, porque é isso que caracteriza uma sociedade moderna, uma sociedade civilizada e uma sociedade desenvolvida. Portanto, muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigada, Sra. Ministra, muito obrigada pelas suas palavras. Prosseguimos então a nossa sessão, dando início ao painel da manhã, onde iremos debater a Estratégia Portugal 2030 sob a perspectiva liderança e inovação no feminino. Este painel é constituído pelas 5 senhoras secretárias de Estado, a quem agradecemos desde já a presença. Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Anabela Pedroso, secretária de Estado da Justiça, Fátima Fonseca, secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa. Vai moderar o debate a jornalista Ana Sousa Dias, a quem agradecemos desde já ter aceito o nosso convite para estar aqui presente a moderar este painel. Relembramos que deverão manter todos e todas os microfones desligados, os microfones e as câmaras desligadas assim que entrarem na sessão e que começarmos, isto para assegurarmos que a sessão decorre nas melhores condições para todos. Relembro, na altura, para quem já assistiu a muitas sessões promovidas aqui pelo INA, deverão utilizar o chat para colocar as vossas questões, que serão depois respondidas no final da sessão. Passo então a palavra à Ana Sousa Dias. Muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras, Elsa, e vamos então começar a nossa conversa, o nosso debate. Vamos ter uma fase de perguntas e respostas para o público que está a assistir, para poder participar nesta conferência. Tínhamos um alinhamento que respeitava o protocolo, vamos furar já o protocolo para começar, porque a senhora Secretária de Estado, Rosa Monteiro, tem de ausentar-se mais cedo e, portanto, é precisamente pela Rosa Monteiro que vamos começar. Eu não estou a vê-la, mas imagino... Olá. Já me deram dizer. Já está visível. Eu vou só explicar que nós já estabelecemos algumas normas. Cada uma das participantes vai falar inicialmente durante 5, 7 minutos sobre o tema que lhe foi atribuído. No caso da Rosa Monteiro, é as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade. Claro que tudo isto enquadrado na Estratégia Portugal 2030. Rosa Monteiro, obrigada por estar. Muito bom dia a todas e a todos, é com muito gosto que aqui estou e pedindo já desculpa, mas como compreendem hoje é um dia intenso, recheado de boas iniciativas como esta e tenho realmente de me distribuir, mas queria cumprimentar a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e a minha colega Maria de Fátima Fonseca, Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, por esta iniciativa, mas também por todo o apoio, toda a transversalização real que fazem na sua área governativa, nos seus vários projetos e medidas das questões dos direitos das mulheres e da promoção da igualdade entre mulheres e homens no geral, e aqui também dar uma palavra de agradecimento ao INA e à doutora Elsa Belo, que tem sido decisiva também num outro projeto comum que temos,
que é o montar e implementar do Plano Anual de Formação na área da violência doméstica para mais de 12 mil profissionais da administração pública em todo o país. Uma palavra também às minhas colegas secretárias de Estado, um gosto revê-las e partilhar este painel, e à Ana Sousa Dias, e enfim, todas as pessoas que nos acompanham. E de facto o Dia Internacional das Mulheres este ano, 2021, é um ano especial, em que já passou um ano, praticamente um ano de crise pandémica, em que Portugal tem a presidência da União Europeia e estamos também em pleno desenho do mecanismo de recuperação e resiliência europeu, com os respectivos planos nacionais, e nós quisemos colocar no centro do debate social e político este ano, 2021, ao nível nacional e também a nível europeu, esta questão dos impactos desta crise pandémica sobre as mulheres, os impactos socioeconómicos, os impactos no domínio da violência, e colocar também a igualdade no centro da recuperação europeia e nacional. E daí a aliança à questão que colocava do não deixar ninguém para trás. Não podemos pensar a realidade de uma forma neutra, e as crises, nenhuma crise é neutra do ponto de vista de género. E por isso tivemos a preocupação de encomendar, de pedir, solicitar um estudo ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género, precisamente sobre os impactos de género da pandemia no mercado de trabalho, ao nível europeu. Foi, aliás, apresentado no passado dia 5 e hoje estamos mais uma vez a apresentá-lo a nível nacional. Solicitámos também um parecer estratégico ao Comitê Económico e Social Europeu sobre a igualdade de género e o teletrabalho, que a senhora Ministra também aludiu, e, portanto, um conjunto de estudos para chamar a atenção para esta dimensão. E isto porque, desde logo, existiam diferenças e desigualdades substanciais e substantivas entre mulheres e homens, mesmo antes da crise pandémica, na distribuição, por exemplo, por setores e profissões, nas oportunidades de teletrabalho e na distribuição profundamente assimétrica do trabalho de cuidado não pago. A conhecida segregação de mulheres e homens ao nível das profissões significou que as mulheres se encontram fortemente representadas nos setores económicos mais afetados pela perda de emprego e pela redução de horas trabalhadas. Eu vou confirmar. E quando é que pode vir a... Com muito trabalho, estamos aqui a ouvir alguém por trás, com muito trabalho temporário e precário, como, por exemplo, nos setores do alojamento e da restauração ou do trabalho doméstico a particulares. Mas também se encontram fortemente representadas nos setores de dita linha da frente, no combate à pandemia, como na saúde, na educação, no setor social, com riscos acrescidos para a saúde e também decorrentes da intensificação da atividade. Mas, embora maioritárias nestes setores de primeira linha, elas são a minoria nos lugares de decisão nas task force que os vários países europeus criaram em resposta à pandemia. É isso que nos dizem os dados do EIG e da própria Comissão Europeia. E nestas task force, os homens representavam 85% das pessoas com, digamos, lugares de decisão. Portugal destaca-se positivamente por ter mais mulheres, 58% de mulheres na liderança da resposta à crise pandémica e sanitária. Portanto, é aqui um bom dado. Mas também a dimensão fundamental, que tem a ver com a persistente divisão desigual do trabalho de cuidado e doméstico, onde estamos realmente mal em termos europeus. E esta divisão assimétrica viu-se agravada com a crise, aumentando as dificuldades de conciliação, e trouxe outro risco para o qual queremos alertar, que é o risco de retradicionalização dos papéis de género, com o fecho das escolas e com o teletrabalho. E lembremos, de facto, como disse a Sra. Ministra, que as mulheres foram 81% das pessoas que usaram o apoio excepcional à família, abdicando de 1/3 do seu salário. O Governo criou, reconfigurou esta medida de apoio excepcional à família, pagando a 100% aos casais que partilhem esse apoio, alternando semanalmente. Mas a pressão sobre as mulheres é enorme, com riscos de burnout e de stress, invisibilidade e dificuldade no desempenho do trabalho e insatisfação pela incapacidade de responder às exigências da vida familiar. E esta situação é ainda mais crítica
para as trabalhadoras monoparentais, a quem temos também de prestar atenção nas medidas desenhadas. E por isso, e como já foi referido, ao pensarmos hoje no que será o teletrabalho, hoje vivemos uma situação de trabalho à distância, temos a certeza de que ele tem de ser de facto regulado no setor público e no setor privado para impedir esta agudização da segregação de género. Está aqui o compromisso assumido ao mais alto nível de que essa atenção será materializada nas decisões a tomar nesta matéria. Mas o Instituto Europeu para a Igualdade de Género alerta também para a emergência de novas desigualdades relativamente a esta possibilidade, esta nova possibilidade e esta forma de digitalização, ou de como a digitalização entrou nas nossas vidas, trazendo vantagens, muitos aspectos positivos, mas temos de estar conscientes das desigualdades e das dificuldades. E estas podem estar associadas à diferente possibilidade de acesso ao teletrabalho, consoante o emprego e a profissão, consoante também as questões de acesso e de conectividade. Sabemos das assimetrias territoriais de que o nosso país ainda é caracterizado, mas também há desigual capacidade individual para o seu desempenho. E aqui consideremos, por exemplo, o grande gap em termos de competências digitais. E temos dados que são verdadeiramente assustadores nesta matéria e estamos ativamente a responder com medidas positivas neste sentido. As mulheres especialistas em TIC em Portugal representam apenas 0,9% do emprego feminino total. E sabemos que tem havido uma diminuição da percentagem de mulheres no grupo das pessoas diplomadas no ensino superior na área das TIC. Passou em 1999 era de 26,2% e em 2019 tínhamos 21,3% de mulheres diplomadas nestas áreas. Mas quando estudamos as aspirações das nossas adolescentes a virem a ter uma profissão e um trabalho nestas áreas, temos o pior, digamos assim, desempenho em nível europeu. Apenas 0,2% das nossas adolescentes de 15 anos aspiram a uma carreira nestes domínios. E por isso, e para terminar, sublinhar aqui o trabalho intenso que está a ser desenvolvido no nosso plano de recuperação e resiliência, também pela área da modernização do Estado, e estas medidas, esta transversalização das questões de igualdade de género é aqui decisiva. Já se falou dos avanços que têm sido possíveis com a legislação, nomeadamente da representação equilibrada, e que nos permitiu um aumento de 4,3 pontos percentuais desde que a Lei 26/2019 entrou em vigor, portanto desde 2018, mas também destacar aqui o trabalho deste setor governativo nos programas para a digitalização, com o objetivo claro de capacitação digital das mulheres, também nas muitas medidas que a área do emprego público tem no programa 3 em linha, o programa para a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, e de facto esta nossa aposta no plano de resiliência e recuperação em áreas fundamentais, como as do acesso à habitação para mulheres vítimas de violência doméstica, ou a expansão da rede de serviços de apoio à família, através de fortíssimos investimentos nas componentes da saúde e das respostas sociais, e também na aposta no reforço das qualificações e competências, onde as mulheres terão de ter uma forte presença. E, portanto, mensagem final: não queremos nem podemos voltar para trás nas conquistas já alcançadas pelas mulheres portuguesas, devido a estes efeitos desta pandemia que vivemos, e agradeço muito ao trabalho de todas e também ao trabalho de todas as pessoas que trabalham na administração pública, porque esse mesmo trabalho é decisivo para concretizarmos estes avanços e garantirmos que não voltamos para trás e que não deixamos ninguém para trás. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosa Monteiro. Vamos ter pena de não a ter durante a sessão toda para poder responder a perguntas que venham a aparecer, mas agora vamos passar para Rita Marques, é a Secretária de Estado do Turismo. Bom dia, Rita. Olá, viva, bom dia, espero que me estejam a ver e a ouvir em condições. Sim.
Muito obrigada pelo convite. Quero naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Ministra, que ouvi com atenção, que partilhou connosco várias reflexões muito interessantes de resto, e quero também naturalmente cumprimentar as minhas colegas do painel, incluindo naturalmente a Ana Sousa Dias. Muito obrigada por se juntarem a mim neste dia feliz. Eu acho que é um dia feliz para todos nós mulheres e não só. Finalmente, quero cumprimentar todos aqueles que nos seguem lá em casa, esperando que estejam bem, de saúde e em segurança. Eu da minha parte serei também breve, tenho apenas 3 breves reflexões que gostaria de partilhar, e depois estarei naturalmente disponível para as questões que mais tarde irão surgir seguramente. A Rosa já deu nota, a Sra. Secretária de Estado, Rosa Monteiro, já deu nota, de facto vivemos tempos especialmente difíceis, especialmente desafiantes. Há uma frase que gosto particularmente, que é: se nós estamos no inferno, não podemos parar de andar. E é basicamente isso que acontece, especialmente no nosso setor do turismo. A pandemia atingiu as mulheres de forma particularmente forte em vários aspectos, e naturalmente a participação das mulheres no mercado de trabalho não é seguramente exceção. Eu não irei naturalmente partilhar muitos dados, mas sabemos que os dados preliminares sobre as tendências do mercado de trabalho na Europa mostram que o impacto da pandemia é de facto brutal, especialmente brutal nas nossas mulheres. E ao contrário do que acontece nas outras crises financeiras de há uns anos esta parte, de que aconteceram, enfim, que aconteceram há uns anos, a verdade é que esta pandemia acabou por trazer ao de cima situações bem mais difíceis, principalmente no setor do turismo, desde logo porque é o mais fortemente impactado, mas porque também a participação das mulheres neste mercado de trabalho, no setor do turismo, é especialmente desafiante. Trata-se aqui de conciliar horários difíceis para a estabilidade familiar. Eu lembro que as mulheres que trabalham no setor de turismo têm que prescindir de vários fins de semana, de vários feriados. Trata-se também de agora acompanhar as nossas crianças em casa, que causa sempre um stress acrescido, naturalmente, tanto mais que temos que combinar também o trabalho doméstico, muitas vezes, cada vez mais partilhado, é verdade, com as nossas caras metade, mas ainda assim temos muita grande a responsabilidade, muitas vezes ainda passa por nós. E por outro lado também é importante dar nota que no setor de turismo, infelizmente, as mulheres estão muito presentes nas tarefas de menores qualificações. Isto acontece especialmente no alojamento e na restauração. Quando nós analisamos os perfis funcionais, muitas vezes encontramos de facto mulheres em posições menos qualificadas. Eu, enfim, mais do que estar a dar conta deste cenário difícil, eu gostava de dar conta das soluções que temos tentado deste lado promover para resolver estas disparidades. E nessa perspectiva gostava de dar conta que temos vindo a fazer um trabalho aturado, exigente, contínuo, para poder garantir uma maior valorização das profissões no setor de turismo, em particular das profissões desenvolvidas, enfim, assumidas pelo género feminino. Desde logo a questão da formação, a Rosa Monteiro já referiu, nas nossas escolas de hotelaria trabalhamos o tema da empregabilidade no feminino especificamente, desenvolvendo especificamente os temas ligados à cidadania, à sociedade, e temos inclusivamente um projeto pioneiro, um projeto educativo pioneiro nas nossas escolas, que visa justamente reforçar as competências de todas aquelas que já trabalham no setor de turismo, mas também garantir que todas aquelas que não trabalham, mas que querem vir a assumir uma posição no setor de turismo, possam fazê-lo de igual para igual. Há aqui uma segunda iniciativa que me parece importante sublinhar, que tem a ver com o empreendedorismo, fomentarmos o empreendedorismo no feminino, no turismo, e temos vindo justamente a trabalhar com vários parceiros, lançando programas de ideação, programas de empreendedorismo, para garantir justamente que as mulheres encontram uma motivação acrescida em desenvolver o seu próprio negócio, que também me parece importante, posicionando aqui o género feminino nesta indústria do turismo. Há tempo, naturalmente, para partilhar experiências, para discutirem com outras mulheres que já estão nestes leads do empreendedorismo há mais tempo, e portanto é com muito gosto que vamos desenvolvendo estas iniciativas para garantir que as mulheres possam também
ter a sua liderança no empreendedorismo. Por fim, a nível dos próprios produtos turísticos, eu gostava de dar nota que também temos vindo a desenvolver determinadas experiências turísticas inspiradas na vida e na obra de determinadas mulheres marcantes da nossa sociedade. Ainda ontem, o Turismo Porto e Norte dava nota num comunicado que lançou recentemente vários roteiros inspirados na obra, por exemplo, de Agostina Bessa Luís, de Antónia Ferreira, portanto conhecida aqui a Norte sob a designação Ferreirinha, a própria Carmen Miranda, a Carolina Micaelis e tantas outras, e claro, naturalmente eu tenho que dar aqui nota à Sofia de Melbrenner, como é óbvio, e portanto também é interessante explorarmos essa perspectiva do produto turístico em função também destas grandes pensadoras, destas grandes ilustres que muito contribuíram para o posicionamento da mulher na nossa sociedade. Estou quase a terminar, mas gostava de partilhar aqui uma segunda reflexão que parece importante, que é bem verdade, como eu dizia no início, que estamos a passar um tempo muito difícil, desafiante, estamos quase no inferno, dizia eu, mas também é verdade que no setor do turismo temos sempre esta presunção, temos sempre esta ambição de não só sobreviver, mas de fazer mais do que isso. E nessa perspectiva, em plena pandemia, lançamos muito recentemente o nosso Plano de Turismo Mais Sustentável. É um plano muito ambicioso, na medida em que pretende alinhar a missão do turismo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com os SDGs, e evidentemente que aqui trata-se não só de garantir que o turismo dá um contributo importante nas alterações climáticas, mas também, sobretudo, garantindo que o turismo dá um contributo importante na recuperação responsável do setor, em particular promovendo a igualdade do género e resolvendo as disparidades que eu ainda há pouco dava nota. E, portanto, falar de sustentabilidade nas empresas significa também, e sobretudo, falar de questões sociais, como os direitos humanos, as práticas laborais, a discriminação do género e tudo mais. Para terminar, gostava apenas de dizer que nós, enquanto mulheres, e eu enquanto mãe de 3 filhos também, temos sempre muita ambição de fazer sempre de mais e melhor, naturalmente, enfim, nós mulheres temos sempre essa ambição acrescida, mas também queria dar nota que não será necessário vermos toda a escada, basta apenas darmos um primeiro passo, subirmos um primeiro degrau, passo a passo, e seguramente encontraremos nessa atitude aguerrida muito orgulho e muita satisfação. Espero que desse lado também o possam fazer lado a lado, passo a passo, conseguindo que no próximo dia 8 de 2022 possamos ter dado mais uns passinhos subindo esta escada, que é uma escada, enfim, desafiante, mas ainda assim podemos fazer a diferença seguramente todos nós enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Bem-aja novamente pela iniciativa e fico aqui expectante em relação aos outros colegas que agora vão participar. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita Marques. Eu não tinha dito, mas o seu tema era a economia solidária e sustentável, como foi evidente por aquilo que disse, e obrigada por essa ideia de quando estamos no inferno temos que continuar a andar, tendo em conta que é Secretária de Estado do Turismo, é muito, muito pertinente e é essa ideia. Eu vou passar a palavra então a Berta Nunes, é Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, e o tema que lhe foi confiado é um país competitivo externamente e coeso internamente. Olá, Berta. olá. Bom dia a todas e a todos. Esse título é um título muito comprido, mas eu vou começar por dizer coisas um pouco mais pessoais para enquadrar a situação, para me enquadrar a mim própria, porque é que eu estou aqui e em que é que eu acredito, no fundo. Eu nasci em 55, ainda em pleno regime fascista, não é? Lembro-me que tínhamos escolas para meninos e para meninas. E nasci numa pequena aldeia, Santa Maria de Lamas, concelho da Feira, uma aldeia com muitas fábricas de cortiça, nomeadamente a dos Amorins, e por isso muitos operários e muitos agricultores. Minha mãe era professora primária, mas não era uma professora primária, que não tinha, era ali um regime especial daquela altura, mas era professora primária para todos os efeitos, e nós tínhamos um pequeno mercado, uma mercearia, e servíamos refeições, e aí
iam comer normalmente os operários das fábricas ao redor. Por isso eu tive uma infância que posso até dizer que foi uma infância feliz, andávamos sempre a correr pelos campos e etc. Mas o que é que eu vejo olhando para trás que também fez aquela pessoa que eu sou hoje? Por um lado, a minha mãe valorizava muito os estudos, como se dizia na altura. E então ela queria, o objetivo maior dela era pôr os filhos a estudar, as filhas, porque nós as mais velhas éramos todas raparigas. Eu tenho 12 irmãos. 12 irmãos. As mais velhas somos raparigas, as 4 mais velhas, as 3 mais velhas. Ela queria pôr, esse era o objetivo, ela também era uma pessoa que tinha sido sempre boa aluna e ela queria que nós fôssemos as melhores. Então eu lembro-me muito bem que ela dizia sempre, tu tens que estudar, tens que estudar, tens que ser a melhor. E quando eu lhe dizia, e eu tentava corresponder, não é? É normal. E quando eu lhe dizia, oh mãe, olha, tive esta nota, mesmo já quando andava até na faculdade, ou até no liceu, andei no Liceu de Gaia, e também tive a sorte nessa altura, quando andava no Liceu de Gaia, de haver uma reforma do Veiga Simão que transformou o ensino e o pôs muito mais experimental e fez com que nós fizéssemos um trabalho mais inovador, nós próprios como alunos. E eu dizia-lhe isso, ela dizia-me sempre assim, e agora não tem vaidades, de maneira que a vaidade não é um defeito que eu tenha, podem ter a certeza, porque foi tão massacrado, e agora não tem vaidades, lá porque és a melhor, e pronto, e assim foi, e eu sempre gostei muito de ler, e lembrava, o que é que eu me lembro de mais negativo da minha infância, é que nós tínhamos que ajudar em casa, tínhamos que trabalhar. Aliás, há um ditado popular dessa altura que diz, o trabalho do menino é pouco, mas quem não aproveita é louco. Mesmo aqui em Trás-os-Montes, onde eu agora vivo e trabalhei durante muitos anos, pronto, este é um ditado que se usa bastantes vezes, porque as crianças trabalhavam nessa altura, não é? E nós lembramos-nos bem de todas as políticas durante vários anos depois do 25 de Abril para tirar as crianças do trabalho e as colocar a estudar, certo? E por isso, isso era o que me chateava mais, porque eu gostava de brincar com todas as crianças e também gostava muito de ler, o que também acho que foi muito importante. Depois, mas no entanto, eu era educada como eram... Eu não era muito educada no sentido da divisão entre rapazes e raparigas, porque realmente, pronto, todas éramos raparigas e tínhamos que fazer tudo. Mas seja como for, eu tive essa educação e, por outro lado, uma educação também religiosa que reforçava um pouco isso, não é? E quando é que se deu mesmo aquela ruptura de dizer assim, não, eu não quero ser aquela mulher que eles que esperam que eu seja, foi na adolescência, claro, a adolescência é aquele período importante da mudança e foi a época de todas as rupturas todas, mas foi importante e depois eu tendo nascido numa pequena aldeia, eu vivi no Porto durante vários anos, mas eu não gostava de viver na cidade, vejam lá vocês, eu não gosto de viver na cidade, eu gosto de viver no campo, vejam lá, e vivo no campo, agora estou em Lisboa, mas vivo no campo. Então eu acabei a faculdade de Medicina e pensei assim, com a melhor nota, porque eu tinha que ser a melhor, não é? Agora já não preciso ser a melhor, acho que já ultrapassei esse problema. Eu pensei assim, bem, eu quero ir para um local, não quero ir para a cidade, não gosto da cidade, não gosto de trabalhar aqui. E escolhi Trás-os-Montes. Trás-os-Montes não porque eu nem conhecia bem Trás-os-Montes, mas tinha aqui uns amigos e vim para Trás-os-Montes. Vim para a Alfândega da Fé, trabalhei 25 anos no Centro-Sul como médica de família. Ora, eu também sempre fui, desde a adolescência, de todas aquelas rupturas que tive que fazer para me transformar numa pessoa e não num estereótipo de pessoa, ou seja, ser aquilo que se definia que devia ser que devia ser uma mulher. Fui também bastante ativista nos grupos feministas, em várias situações, também ecologistas, enfim, mas principalmente para mim o que foi mais importante foram mesmo os grupos feministas, porque foi muito importante para tomar consciência de muitas coisas e durante um período, depois do 25 de Abril, vocês lembram-se talvez, acho que ainda têm idade assim mais velha,
que começaram a haver as manifestações feministas em Lisboa em que se queimavam os sutiãs. E então isso foi objeto de uma grande, uma incompreensão muito grande, não é? Uma incompreensão muito grande porque, na verdade, isso não foi compreendido como queimar os estereótipos, foi compreendido de outras formas, não era a altura para compreender esse tipo de símbolo e durante muito tempo o feminismo em Portugal foi muito maltratado, muito mal compreendido. Eu penso que hoje em dia já é bastante mais bem compreendido e é valorizado, embora haja várias correntes, e o que eu acho que é preciso ainda ser mais valorizado pela luta das mulheres. Não, a luta que as mulheres fizeram e continuam a fazer não é só pelas mulheres, é pela igualdade de oportunidades para todos, é contra a discriminação, seja das mulheres, seja das minorias, enfim, é uma luta para mais democracia, mais igualdade de oportunidades, não é que nós agora não vamos ser todos iguais. E eu, aliás, havia uma frase que eu usava muitas vezes e continuo a achar uma frase muito interessante, que é: somos todos iguais e todos diferentes. Somos iguais ou devemos ser iguais nas oportunidades, mas temos que ter o direito de ser diferentes, porque temos que escolher cada um o nosso caminho e isso deve ser respeitado. E a nossa democracia continua cada vez mais a caminhar nesse sentido. E dito isto, também eu queria ir um pouco às comunidades e às mulheres nas comunidades, mas ainda dizer que de toda esta, pronto, fui médica durante 25 anos no centro de saúde, e então como eu penso que fui uma boa médica porque me preocupava com as pessoas, não é? Preocupava-me com as pessoas, aprendi a ouvir as pessoas, porque também não é fácil. E talvez porque as pessoas reconheciam isso, quando eu me candidatei à Câmara Municipal de Alfândega em 2009, tendo eu já participado na vida autárquica como Presidente da Assembleia Municipal e em várias associações, de várias formas, porque eu também, em relação aos médicos de família, há uma coisa que a Organização Mundial de Saúde diz que há alguns trabalhos sobre a ideia de um médico 5 estrelas. Ou seja, o que é um médico de família 5 estrelas? É várias coisas, mas uma das coisas é ser um ativista social, ou seja, nós sabemos que a saúde tem muito a ver com as desigualdades, então nós não podemos ser uma boa médica neste caso, se nós também não trabalharmos para mudar o contexto social, não é? Porque aí é que nós vemos, quando trabalhamos com médicas de família, que muitas doenças têm a ver com as desigualdades, com o contexto social. E no caso das mulheres em particular, para eu descobrir que muitas mulheres que iam persistentemente ao meu consultório, ao centro de saúde, com muitas queixas variadas, ansiedade, depressão e uma série de queixas psicossomáticas, queixas físicas, mas que no fundo tinham razões psicológicas, grande parte dessas mulheres eram vítimas de violência doméstica. E era uma violência doméstica que na altura nós ainda não encorajávamos, porque nós médicas, nós não aprendemos a lidar com esta situação. Hoje em dia espero que as escolas de medicina já estejam a ensinar, mas se não estiverem, agora lanço o repto à Rosa Monteiro, que não está cá, mas fica o repto de que se trabalhe com as escolas de medicina para ensinar mais, e com a Direção-Geral de Saúde, mas já há muito trabalho sobre isso, mas para ensinar mais a trabalhar este tema. De qualquer maneira, isto para mim foi uma descoberta, porque eu percebi que muitas daquelas mulheres deprimidas que andávamos a receitar aqueles medicamentos todos, no fundo tinham um problema de violência doméstica e estávamos no fundo a tentar tapar um sofrimento e um problema utilizando os medicamentos. Pronto, depois fui eleita Presidente da Câmara de Alfândega da Fé, a primeira, lá está a ideia da minha mãe, a primeira, a melhor, a primeira Presidente da Câmara, mulher em Trás-os-Montes. Bom, isto também a ideia é não termos medo de ser as melhores, não é? Não termos medo de ser as primeiras, porque as mulheres são muito educadas a estarem sempre na sombra, não é? Isso é uma coisa boa que eu tenho que agradecer à minha mãe, acho. Pronto, e fui Presidente da Câmara e também, como Presidente da Câmara, desculpem se calhar não vou ter tempo para dizer tudo o que gostava de dizer, mas como Presidente da Câmara tenho uma experiência a partilhar. Sempre neste sentido de integrar, nós aqui em Trás-os-Montes temos várias comunidades ciganas,
e temos comunidades ciganas, algumas das quais ainda vivem em acampamentos. Mas em Alfândega da Fé eu tenho muito orgulho em dizer que não há acampamentos ciganos todos, e que a maior parte dos ciganos são meus amigos e eram meus doentes, e quando eu fui para a Câmara continuaram a ser, e nós aqui temos um trabalho de integração, já temos jovens ciganos licenciados, raparigas, rapazes, e cada vez mais teremos, e mesmo exemplos de ótimos alunas, neste caso, e raparigas, porque a rapariga cigana ainda tem mais dificuldades que a mulher normal. E então, passando... Não, Berta, eu ia propor... Passando às políticas, não é? Não, eu ia propor que ouvíssemos agora a Anabela Pedroso e a Fátima Fonseca, e vamos voltar assim para tratar das comunidades, uma vez que a questão da coesão interna já falou bastante, a sua história vem no fundo parar à coesão interna, e deixamos a parte da competição externa para daqui a pouco, para mantermos este ritmo, sim, sim. Se não se importa. Então, okay. Obrigada pelo seu testemunho. 12 irmãos, meu Deus, já éramos 6 e já achava muita gente. Vou passar a palavra à Anabela Pedroso, Secretária de Estado da Justiça, vai falar sobre um novo olhar sobre os direitos humanos no mundo de hoje. Ela que é a grande impulsionadora, uma das grandes impulsionadoras da Loja do Cidadão. Vamos ouvi-la sobre o tema que lhe foi atribuído. Anabela, não estou a vê-la? E agora sim. Olá, Anabela. Okay, olá. Bom dia. Bom dia, Ana, é um gosto revê-la. É um cumprimentar também naturalmente a Sra. Ministra da Mobilização, as minhas colegas de governo, todos os participantes, e que engraçado, eu estava a ouvir a minha querida amiga Berta, e perdoem-me esta familiaridade, mas de facto somos duas mulheres da mesma geração. Berta nasceu um ano antes, quer dizer, eu sou da cepa de 54, e na verdade, diferente da Berta, mas também de forma mais ou menos idêntica, nasci numa classe operária, no Barreiro, de uma família de operários, e com duas mulheres que me marcaram seguramente aquilo que eu sou hoje. Na verdade, 3. Uma, a minha avó. A segunda, a minha irmã, que só tenho uma irmã, que não estudou para que eu pudesse fazer o curso comercial. E a terceira, a professora de História da Escola Comercial Alfredo da Silva, que marcou definitivamente a minha vida ao dizer que o teres nascido onde nasceste não te dá nenhum rótulo, podes ter o que quiseres. E eu acho que estas 3 mulheres marcaram aquilo que eu sou hoje. E na verdade, estava há dias a ler um artigo até da Paula Viegas, que é é impulsionadora, aliás, e no contexto das Nações Unidas, faz parte do grupo das mulheres e das mulheres no trabalho, Women Empowerment Principles, chapter, que dizia num artigo importantíssimo, aliás, e com imensas questões importantes, dizia o seguinte: se homens e mulheres fossem iguais, seríamos simplesmente pessoas. E é disto que nós estamos aqui a falar. Eu acho que quando me disseram porquê que não falas sobre a questão de um novo olhar dos direitos humanos, eu dizia, não há novo olhar. Eu acho que há é olhar. Porque reparem exatamente onde estamos hoje. Nós estamos a celebrar o Dia Mundial e o Dia Internacional da Mulher, porque ainda é preciso celebrar esse dia. Nós, se nos lembrarmos bem, em janeiro de 2019 foi o momento em que o Conselho de Ministros português aprovou uma resolução em que deixávamos de usar o termo direitos do homem para passar a usar o termo nos nossos documentos oficiais direitos humanos. 2019. Por outro lado, isto reflete também no caminho e naquilo que nós estamos hoje a fazer sobre o que é a diversidade e sobre o que é viver numa sociedade global que, apesar de tudo, infelizmente, continua a ter um padrão de discriminação relativamente às mulheres. E às vezes eu pergunto, mas por que diabo isto acontece com as mulheres? O ano passado, exatamente em 2020, estava-se a comemorar os 25 anos da 4ª Conferência Mundial
das mulheres, sobre a declaração e a plataforma de ação de Pequim, Beijing mais 25. Talvez um dos grandes momentos de 1995, talvez um dos grandes momentos de que a luta das mulheres teve um efeito catalisador para o mundo. Foi feito o ano passado exatamente um estudo sobre estes 25 anos e neste índice, digamos assim, sobre a questão da diversidade de género, revelou uma coisa para mim absolutamente surpreendente, mas não tão surpreendente se compreendermos o que é que está a acontecer pelo mundo, em que cerca de 90% das mulheres e os homens, à escala mundial, que foram entrevistados, apresentam, reparem, homens e mulheres, apresentam algum tipo de preconceito contra as mulheres e fornecendo e apresentando, aliás, este estudo, umas pistas e novas pistas para aquilo que se falava sobre as barreiras invisíveis que as mulheres enfrentam. E eu acho que o ponto essencial que nós temos que falar é sobre essas barreiras invisíveis que ainda hoje enfrentamos. E essas barreiras invisíveis, quem sabe, se não começam efetivamente por nós mulheres. Trabalhei durante alguns anos, há uns anos atrás, durante algum tempo trabalhei no Médio Oriente, no Catar. E foi para mim extraordinariamente interessante ver a forma como naturalmente as mulheres se viam e eram vistas ou não vistas. Eu lembro-me que trabalhei quase um ano e durante 6 meses, todas as manhãs entrava no local onde estava a trabalhar e todas as manhãs dizia bom dia para o segurança, lá o que era, que estava à porta do ministério. E o homem olhava para mim e trespassava-me com o olhar e não me respondia. E durante 6 meses, sempre que entrava, até que ao 7º mês, o senhor, por fim, levanta o olhar e diz-me good morning, lady. E eu diria que foi uma vitória extraordinária porque meus colegas, na altura, disseram bom, isto é a primeira vez que ele fala uma mulher. E sobretudo estrangeira. E eu acho que esta ideia, que sucesso, que fantástico teres conseguido ao fim de 7 meses que um homem te dissesse bom dia, corresponde exatamente a esta questão das tais barreiras invisíveis. E muitas vezes eu passeava no fim da tarde, lá pelos centros comerciais, também é a única coisa que conseguimos fazer com 50 graus, não é? Portanto é melhor ir para o centro comercial, e via que eram as próprias mulheres muitas vezes, e sobretudo as mães, que incutiam grande parte das vezes, uma cultura de superioridade ou de diferenciação aos homens, aos miúdos naquela sociedade. E, portanto, tudo isto passa por uma coisa essencial. Passa por uma questão que tem a ver com educação. E passa com uma coisa que é nós próprios, enquanto mulheres, olharmos para dentro de nós e perceber quais são os preconceitos nos quais nós vivemos. Nós fomos criadas, eu fui criada, num ambiente em que, tradicionalmente, as mulheres eram vistas como de segunda linha. Nunca me senti como tal, mas também precisei que o meu pai, dissesse, tu és isso, não és outra coisa. E, portanto, acho que aquilo que hoje nós temos, quando falamos de o direito à vida, todos nós temos direito à vida. As mulheres têm direito à segurança, têm direito à sua saúde, têm o direito a poder decidir sobre a sua vida sexual e reprodutiva, têm o direito a ter condições de vida dignas, têm o direito à educação. Claro que todos temos esse direito. E acho que desse ponto de vista, como é que é possível que no início do século XXI, ainda tenhamos que apregoar e gritar e fazer valer que de facto nós temos direitos. Porque todos os seres humanos têm direitos. E por isso eu acho que o que está a acontecer, e a propósito da Sra. Ministra da Modernização referia há pouco, que a questão da pandemia ainda é um elemento essencial sobre a questão da mulher. E sabem que a Unesco apresentou há pouco tempo um estudo em que dizia que durante este período 767 milhões de jovens raparigas abandonaram a escola. E delas, 11 milhões provavelmente nunca mais voltarão a estudar. Mas também, segundo este mesmo programa, a pandemia, e as Nações Unidas têm vindo a alertar para isso, a pandemia empurrou 47 milhões de mulheres e jovens para a linha abaixo do limiar da pobreza. E, no entanto, são as mulheres que estão na linha da frente no tratamento dos mais carenciados.
E, no entanto, são as mulheres que estão na linha da frente para, de forma informal, resolver muitas vezes aquilo que os Estados não conseguem fazer. E, no entanto, são as mulheres que estão na linha da frente naquilo que diz respeito ao apoio às crianças, às famílias, aos mais idosos. Que no contexto da discriminação, eu também diria que é um lato espectro que temos que tratar enquanto civilização. Por isso, nós em Portugal, acho que temos também que nos orgulhar de tudo aquilo que nós dissemos. A Rita dizia bem, olhemos para as coisas boas também que fizemos e que estamos a fazer. Eu acho que, para mim, por exemplo, estando agora a trabalhar na Justiça, é muito importante, tem sido muito importante ver por onde é que nós temos avançado, e é bom lembrar, por exemplo, que Portugal está vinculado a todos estes tratados internacionais que por fim começam a falar da igualdade entre todos, e nomeadamente da Convenção de Istambul, que talvez alguns de vós não tenham ainda, se calhar, essa noção. Portugal foi o primeiro Estado mundial a ratificar, e europeu, a ratificar esta Convenção. E, portanto, acho que esta componente associada àquilo que é também a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres tem sido, de facto, um papel importante nesta área governativa e no apoio que tem dado. Por exemplo, no que tem sido feito até no contexto da reinserção e dos serviços prisionais. Muitas vezes diz-se, mas afinal qual é a função, e enfim, isso é uma questão que seria muito interessante voltar a falar, que é o papel daquilo que é a reinserção social até no contexto da vida prisional. Mas seja como for, aquilo que nós temos feito nesta área da justiça tem sido inclusivamente a alteração apresentada durante este governo no âmbito da lei tutelar educativa, onde se começou e tem-se vindo a trabalhar na igualdade entre homens e mulheres, entre mecanismos, entre novos programas de apoio a crianças e jovens associados naturalmente a esta ideia da prevenção, porque é na educação e na prevenção que começa toda a alteração que queremos fazer. Só uma última palavra para referir um elemento importante físico que foi criado exatamente a criação dos gabinetes de atendimento às vítimas de violência de género, os GAV, que nos departamentos de investigação e ação penal, que naturalmente aquilo que se pretende é, para além desta tal promoção de cultura de responsabilização, há também que criar aqui uma intervenção também junto dos próprios agressores. E acho que esta questão do agredido e do agressor é uma matéria que me tem feito muitas vezes pensar e às vezes dizer, mas isto é de uma completa injustiça, quer dizer, esta ideia quase que parece estranha de perceber que o outro, apesar de tudo, também tem parte de mim. Isto nunca ficou muito bem claro na minha mente, até que li e até que ouvi uma mulher que admiro profundamente, que é Maya Angelou. Maya Angelou, uma ativista norte-americana, com uma vida absolutamente extraordinária, sofrida, apaixonante, uma mulher com um dom de palavra e uma voz e um tom de voz absolutamente estratosféricos, fora deste mundo. Um dia escreveu e disse uma frase, tudo o que ela dizia quase que era um poema. Eu acho que era uma mulher que de facto celebrava, através da palavra, a poesia da vida. E ela disse uma coisa quando lhe perguntaram, mas o que é que significa ser humano? E ela diz o seguinte, se o ser humano se atrever a sonhar, se o ser humano se atrever a amar, se o ser humano se atrever a ser maior do que a condição na qual ela ou ele nasceu, então significa, e agora é a minha parte de tradução livre, que todos podemos transcender o espaço e o tempo onde estamos e abarcar a totalidade do que significa ser humano e atuar na dimensão que Terêncio, um poeta do século I, depois de Cristo, já dizia que sou um ser humano e nada do que é humano me é estranho. O que significa que quando falamos das vítimas e dos agressores, que quando falamos do eu e do outro, quando falamos de nós e deles, na prática estamos sempre a falar de todos nós. Que temos também um bocadinho de luz, que temos sombra, que temos vítima, que temos agressor, que temos tudo em nós. Só que sabemos se temos tanta força para fazer o mal
porque não usar essa mesma força para fazer o bem? E essa talvez tenha sido a mensagem mais importante daquilo que fui sentindo e apercebendo-me nestes meus lindos e maravilhosos 66 anos de vida, cheios de capacidade e desta enorme coisa maravilhosa que é estar com seres humanos como vós, mesmo que seja por via virtual, e saber que, apesar de tudo, juntas fazemos muito mais do que sozinhas. Obrigada, Ana. Muito obrigada, Anabela. Foi muito, até comovente, tenho de confessar. Fiquei muito tocada por aquilo que disse. Depois já lá vamos à questão das barreiras invisíveis mais tarde, mas agora vou passar a palavra à Fátima Fonseca, que é Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, que vai falar sobre digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento. Vou-lhe passar a palavra. Pode ser, Fátima? Está preparada? Pode ser, claro. Olá, bom dia a todas e a alguns, porque já percebi que estão homens presentes, felizmente, também nesta Assembleia. Cumprimentar a Senhora Ministra, cumprimentar todas as colegas e a Ana Sousa Dias pela generosidade com que partilha connosco o seu tempo com tanta frequência. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Bom, ficar para o fim deste ciclo de intervenções inspiradoras é assim um bocadinho um anticlímax, julgo eu. O que é que me apetece dizer? Francamente, independentemente daquilo que tenho registado nas minhas notas, eu penso que vou falar de resposta à inspiração que as minhas colegas trouxeram. Nós estamos a falar de pessoas, todas nós exercemos responsabilidades neste momento, responsabilidades muito particulares, mas somos pessoas e as instituições e as políticas fazem-se de pessoas, fazem-se das suas experiências, das suas visões e dos seus valores. E penso que é para mim um privilégio poder estar num governo que tem 25 mulheres, 36% do total dos seus membros, e depois de ter tido a ocasião de fazer um percurso na administração pública já há mais de 26 anos, quase toda a minha vida profissional, já há mais de 26 anos, e fui dirigente durante 12 anos, praticamente, chegar quase que ao culminar lógico de uma responsabilidade de serviço público e a gratidão pelo facto de o poder fazer sendo consequente com as minhas próprias convicções. E porquê é que eu digo isto? À semelhança daquilo que as colegas disseram, eu também vim de um meio pequeno, rural, fui a primeira pessoa na minha família a ter uma licenciatura e estou perfeitamente convencida que se não tivesse vivido num ambiente familiar composto por mulheres muito fortes, porque foram, por circunstâncias diversas da vida, também perdendo os seus maridos, os seus companheiros ao longo dos anos, e, portanto, foram mulheres autodeterminadas que encorajaram os seus filhos e as suas filhas a estudar, porque só estudando podiam ter oportunidade de ser alguém na vida. Se não tivesse acontecido isso, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse abraçado uma profissão na administração pública, provavelmente eu não teria tido a ocasião de estar hoje a fazer aquilo que faço. E, sendo consequente com as minhas próprias convicções, eu penso que aquilo que faço se traduz em meia dúzia de palavras simples, que na verdade só vou repetir aquilo que as minhas colegas já disseram. Trabalhar para garantir que as pessoas, independentemente do seu género, independentemente das suas características múltiplas, tenham oportunidade de autodeterminação, que não sejam condicionadas pelo ambiente onde nascem, que não sejam condicionadas pelas circunstâncias socioeconómicas da sua família, da sua comunidade, e possam ter capacidade e oportunidade para dar um contributo de transformação da sua comunidade, da sociedade, do mundo em que vivemos. A administração pública é, com todas as vicissitudes que possa ter, é um ambiente que, sendo muito regulado, acaba por ser um ambiente que às mulheres vai proporcionando oportunidades que
comparando com o setor privado, ainda são oportunidades diferenciadas pela positiva. Eu recordo que a administração pública tem uma taxa de feminização dos seus mapas de pessoal na ordem dos 61%. Há muitas carreiras, sobretudo carreiras associadas à saúde, aos registros, aqui da minha querida amiga Anabela, que conhece tão bem, aos registros, e também a carreira de educador de infância e professor do ensino, docente do ensino básico e secundário, são carreiras onde predomina fortemente o género feminino. Portanto, são profissões qualificadas, são profissões bastante associadas às dimensões sociais e à intervenção social das nossas políticas, e são carreiras onde as mulheres ainda predominam e vão predominando. Por contraposição às carreiras associadas à defesa ou às forças de segurança, que são tipicamente carreiras onde predominam os homens. Também comparando com aquilo que a colega Rosa referiu a propósito do digital, das carreiras de informática, na administração pública, apesar de tudo, a administração pública compara bem com o setor produtivo em geral, embora a taxa de feminização das carreiras de informática seja relativamente baixa, ainda assim é superior à generalidade que nós encontramos nas empresas. Na administração pública não chega aos 28%. Ora, com toda esta caracterização, eu diria que o dado que vou partilhar a seguir é mais ou menos lógico e consequente com este universo de mulheres qualificadas que existem na nossa administração pública. Nos cargos dirigentes, nós temos menos de 50%, enfim, no cômputo geral, menos de 50% de cargos ocupados por mulheres. Existe uma diferenciação que acompanha, aliás, as tendências do setor privado. Nós temos menos mulheres nos cargos de direção superior do que nos cargos de direção intermédia, onde existe uma maior taxa de feminização. E, portanto, eu diria que esta caracterização global demonstra várias coisas. Demonstra que se tem feito ao longo dos anos muito caminho. E na administração pública, como referi, o facto de nós termos carreiras reguladas, termos igualdade no salário, digamos assim, de base entre homens e mulheres, onde a diferenciação salarial se faz, na verdade, mais associada, por exemplo, às modalidades de horário que trazem, enfim, consigo alguma diferenciação remuneratória, por exemplo, associada a regimes de turnos. Mas, dizia eu, a igualdade salarial, as oportunidades de qualificação que as mulheres vão tendo acesso ao longo da sua carreira, a oportunidade de poder garantir uma maior conciliação com a vida privada face aos mecanismos legais, inclusive, que têm ao seu dispor. E nos anos mais recentes, para colmatar este gap que ainda existe nos cargos dirigentes da administração pública, e porque se pretende que a administração pública dê o exemplo pela positiva relativamente e vou utilizar a palavra, a expressão que nós utilizamos hoje em dia, um regime de representação equilibrada entre géneros nos cargos dirigentes e no exercício de cargos em órgãos da administração pública, nos últimos anos, através de um diploma de 2017 e outro diploma de 2019, existe inclusivamente uma vinculação legal dos decisores da administração pública no que se refere à designação de representação equilibrada de género para os cargos dirigentes. Ora, o caminho tem-se vindo a fazer, de facto, é um caminho transformador, mas é um caminho que nós temos, na verdade, que aprofundar. Porque se tudo parecia correr como expectável face às políticas que fomos mobilizando ao longo dos anos, a verdade é como, sobretudo a Rosa e também a senhora Ministra referiram, a pandemia, a crise pandémica e as circunstâncias em que nós vivemos, de certa forma, vieram fazer ressaltar as desigualdades intrínsecas que ainda subsistem na nossa sociedade. E isto diz respeito, sobretudo,
ainda às visões bastante tradicionais com que nós olhamos os papéis que homens e mulheres ainda desempenham na nossa sociedade, sobretudo no núcleo familiar. Mas também, como já foi dito, o facto de nós estarmos politicamente comprometidos com uma agenda comum, uma agenda global, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não dizem respeito só ao ambiente no sentido mais convencional, mas a toda a esfera da humanidade. Isto significa que o nosso compromisso com a igualdade na diversidade é um compromisso que nos tem que fazer, porventura, mobilizar um maior esforço, um esforço redobrado, para que esta representação equilibrada na nossa administração pública, tal como na nossa sociedade, possa ser ainda mais equilibrada. Ora, os 3 desafios que me colocaram entroncam completamente aqui. Ou seja, a inovação, a transição para uma sociedade mais digital e o reforço das qualificações são uma trilogia quase que fundadora para podermos dar um novo impulso a este caminho de aprofundar um dos valores que, na verdade, nos deve definir enquanto sociedade. E, portanto, a inovação é uma capacidade humana e é uma capacidade que está muito associada ao atrevimento, à coragem, também à leitura de complexidade, à empatia e à mobilização. Portanto, a inovação tem muitos, eu diria, traços femininos, se nós quisermos ter a leitura mais convencional daquilo que pode ser tipicamente feminino ou masculino. E a inovação, sendo uma capacidade humana, tem que ser um fator endógeno nas nossas organizações para podermos, não é reagir com rapidez a desafios, é poder antecipar e preparar os desafios. A transição para a sociedade digital também se faz de tecnologia, mas faz-se muito de mudança individual e coletiva, e nomeadamente de mudanças profundas ao nível do trabalho, e isto traz consigo um desafio grande de qualificações. E qualificações que quer este governo, quer o governo anterior, têm procurado impulsionar, e portanto eu recordo o programa InCode 2030, por exemplo, que vem definir um projeto muito ambicioso de capacitação dos portugueses e das portuguesas em termos de competências básicas e avançadas para dominar o digital, não só para utilizar, mas para compreender e decidir o que utilizar, e isto é muito relevante, mas o futuro do trabalho também se faz de competências sociais e comportamentais, porque nós temos cada vez mais que trabalhar de forma transversal, colaborativa e exercendo uma liderança empática nas nossas organizações, para que as equipas possam sair do ponto A e caminhar para todos os pontos para onde nós precisemos de as colocar. E, portanto, eu diria que com este mix de experiência pessoal, profissional e sublinhando, e não resisto a fazê-lo antes de terminar, sublinhando que na área da modernização, ao longo dos anos nós temos tido muitas mulheres. Eu não posso deixar de recordar, a Anabela Pedroso foi uma das mulheres mais fortes da modernização administrativa, tem sido uma das mulheres mais fortes da modernização administrativa, agora está mais setorializada, mas é uma mulher da modernização, ponto. Foi, na verdade, uma das primeiras responsáveis da Agência para a Modernização Administrativa, até antes de o ser, antes da agência ser a agência. A agência, hoje em dia, tem 2 mulheres no seu conselho diretivo. Também, no governo anterior, nós tivemos várias mulheres na área da modernização administrativa, quer ao nível ministerial, quer ao nível da Secretária de Estado. Nesta legislatura, a mesma coisa, quer a senhora Ministra, quer eu própria, temos o privilégio e o gosto de aqui estar. Também, por exemplo, a equipa de missão Portugal Digital é liderada por uma mulher. Portanto, se é certo que as mulheres ainda estão massivamente longe das profissões mais tecnológicas, na verdade existem muitas mulheres que compreendem que a transformação digital é mais do que mexer em tecnologia. E penso que é este ponto positivo que também, de certa forma, nos diferencia e nos mobiliza para podermos trabalhar de forma transversal e colaborativa com políticas tão ambiciosas e esperamos
bastante disruptivas para fazer a diferença pela positiva. Obrigada. Muito obrigada, Fátima Fonseca. Era previsível, eu estou com um problema de tempo, temos neste momento 8 minutos para resolver todas as coisas que falta falar. Temos umas perguntas que já foram enviadas por pessoas que estão a assistir. Eu vou pedir à Berta Nunes que nos fale da questão das comunidades, só para fecharmos o seu ciclo, em 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, consegue? Sim, rapidamente dizer que nós temos um pouco aquela ideia, e é verdadeira, de que muitos homens tiveram que emigrar ou porque para fugir à guerra ou por resistência ao regime, mas normalmente esquecemos que também muitas mulheres tiveram que emigrar para, por exemplo, poderem ter carreiras artísticas ou outro tipo de carreiras na ciência, etc. E queria citar a Paula Rego, que nos confidenciou que tinha ido para o Reino Unido porque o pai dela tinha dito que Portugal não era um país para mulheres, não era uma terra para mulheres. Se ela queria desenvolver as suas capacidades e competências, tinha que emigrar. Ou podia falar da escritora Maria Archer, ou podia falar da cientista Maria de Sousa, enfim, ou da pianista Maria João Pires. E normalmente não se fala nesse aspecto de que muitas mulheres tiveram que emigrar para poderem cumprir os seus sonhos e terem carreiras profissionais. Hoje em dia, em que mais de 60% das mulheres no ensino superior, mais de 60% dos licenciados são mulheres, nós temos um movimento associativo importante nas comunidades, que são associações dirigidas aos jovens ou associações de graduados e pós-graduados, e curiosamente as novas associações têm, muitas delas, mulheres como presidentes, e falo da ASPA, que está na Alemanha, da Associação de Graduados da Alemanha, falo da PALCOS, que é uma grande federação de associações nos Estados Unidos, falo da PAPS, que é também uma associação na América de pós-graduados e graduadas, PARSUC, a mesma coisa nos Estados Unidos, falo da Cap Magellan em França, que tem 2 mulheres à frente e que é é uma associação jovem que se dirige a jovens, tem várias campanhas, nomeadamente, por exemplo, em relação à violência no namoro, temos, por exemplo, associações das mulheres na Austrália, enfim, eu sou a segunda secretária de Estado, mulher, a primeira foi a Manuela Aguiar e depois dela foram sempre homens, mas na verdade no que nós vemos também, o que nós vemos nas comunidades é um ressurgimento, um aparecimento das mulheres como líderes associativas, e acho que era também importante dizer que temos essa realidade nas nossas comunidades. Obrigada pela sua síntese, Berta. Tenho a certeza que tinha muito mais coisas para dizer, mas o tempo está a cortar-nos. Eu tenho aqui umas perguntas. Uma pergunta é para Fátima Fonseca, creio que é, a questão é, na estratégia para a modernização administrativa, que reconhecia a importância dos serviços públicos em produzir dados desagregados por sexo, como vai fazer para que os serviços públicos produzam esses dados desagregados por sexo? Fátima? Ok. Fazemos pergunta-resposta. Sim. Muito bem. É só porque eu depois vou ter que cortar e é mais fácil assim. Ora bem, nós vivemos na economia dos dados, portanto é inevitável nós termos modelos de gestão que assentam sobre dados. Na legislatura anterior foi lançado um projeto no que diz respeito à administração pública. Eu não, enfim, não compreendi se a pergunta dizia especificamente respeito à caracterização da administração pública, ou se estaríamos a falar de dados mais amplos para podermos conformar as políticas públicas, portanto vou assumir que estamos a falar da administração pública. Foi lançado um projeto que está em curso, que é o COE, o Sistema de Informação da Organização do Estado, que terá dados de caracterização por género em diversas dimensões que são relevantes para compor as políticas públicas e para conformar as decisões que fazem as políticas públicas no que diz respeito, nomeadamente, à gestão do emprego público.
em todas as suas dimensões, seja dimensões de, enfim, de recrutamento, de qualificação, de segurança e saúde no trabalho. E, portanto, esse projeto está em curso, nós contamos que ele seja incremental durante esta legislatura, mas passaremos a dispor de dados de qualidade, de dados de caracterização fina, que obviamente também contemplam necessariamente a dimensão de género e, portanto, seguramente seremos capazes de tomar ainda melhores decisões nesta matéria. Ótimo, era mesmo essa a questão que estava colocada. Há uma pergunta também para a Anabela Pedroso, que diz o seguinte: o agressor também é vítima da sua história. Queria saber se o que está previsto de programas para os agressores. Anabela? Muito obrigada. Acho que é uma pergunta extremamente importante e, de facto, neste momento, a parte da reinserção social e a parte de apoio à vítima, os gabinetes, o GAVI, inclui programas exatamente de suporte aos agressores. É um papel delicado, por isso eu dizia há pouco que é talvez uma das matérias que, no contexto da reinserção social, estamos a começar a dar os primeiros passos, mas não deixam de ser passos importantes. De facto, a questão do agressor, porque que é agressor e porque que outro não é agressor e outro é vítima, talvez seja uma das coisas mais importantes neste momento, está a ser apontado. Esperamos começar a ter alguns resultados e no contexto até de estudos, associados a esse trabalho, esperamos nós no próximo ano. Muito obrigada, mais uma vez pela sua síntese. Rita, eu queria perguntar-lhe se queria partilhar connosco alguma coisa da sua história pessoal, uma vez que creio que não chegou a abordar esse aspecto, talvez porque eu própria lhe expliquei mal na primeira reunião, não lhe falei desse assunto. E muito bem. Creio que não abordou esse aspecto. Não abordei, mas faço rapidamente. Eu gostava de dar nota, até porque já foi aqui muito falado, da importância das mulheres nas engenharias. Eu sou de facto uma engenheira de computação, é boa verdade. Poderá ser surpreendente para alguns, mas eu segui a engenharia. Na altura éramos 120, no total do meu ano, 20 mulheres. E infelizmente, ou felizmente, enfim, fui encontrando outras formas de me sentir realizada na vida. Nos primeiros anos, após a faculdade, é bem verdade que me dediquei muito à computação, mas depois entrei no mundo da gestão e hoje sou secretária de Estado de Turismo. Isto acho que evidencia bem, e porque provavelmente serei uma das últimas a falar, que nada é impossível, portanto tudo depende de nós próprios, da nossa persistência, da nossa ambição, seguramente também da nossa capacidade de trabalho, como é óbvio, e que também foi aqui relevado e sublinhado pelas minhas colegas, que as minhas colegas, enfim, do painel, e portanto queria dar nota que nada é impossível. Evidentemente que hoje ser secretário de Estado não estava na minha lista de prioridades, não estava na minha lista de ambições, em boa verdade, e portanto também quero sublinhar novamente aquilo que disse há pouco. A escada vai subindo passo a passo, de forma determinada, e temos que ter sempre esta expectativa de sermos surpreendidas no futuro, surpreendidas para o lado bom, naturalmente, e hoje, enfim, estou aqui a tentar dar o meu melhor num mundo difícil, numa altura muito difícil para o nosso setor de turismo, mas eu mais do que tudo queria deixar uma nota de esperança, dar conta que todos nós sairemos vivas disto tudo, seguramente, e que amanhã sentiremos muito mais felizes e mais realizadas, estou certa. Bem-aja a todos pela iniciativa, muito obrigada pelo convite. Eu posso fazer minhas as suas palavras, se não acham abuso, porque vamos mesmo ter que terminar, porque eu sei que têm coisas para fazer e que precisam de se ir embora, e portanto vou despedir-me. Obrigada a todas, foi encantador estar convosco. Já tenho ali a Elsa. Elsa, quer terminar a sessão? Sim, obrigada a todas, sim. Muito obrigada. Agradecemos muito às senhoras secretárias de Estado e à Ana Sousa Dias a presença, as vossas palavras e o testemunho e o contributo que deram para esta temática. Antes de encerrarmos, informamos que a gravação vai estar disponível no nosso canal YouTube para poderes verem e reverem esta sessão. E para darmos continuidade ao tema em torno da estratégia Portugal 2030 sob a perspectiva da liderança e inovação no feminino, o reencontro está marcado agora para as 15 horas do dia de hoje, numa sessão que vai dar também continuidade com a Ana Sousa Dias, que aceitou este grande desafio de estar connosco quase o dia todo, para também discutirmos estes e outros temas da parte da tarde. Muito obrigada a todos e a todas pela presença e até mais logo às 15.
Muito obrigada, fiquem bem. Até sempre. Obrigada, Deus, até sempre.